Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que alegria começarmos nossa semana de atividades juntos, aqui no nosso programa. Um abraço a você aqui de Formosa, da nossa cidade de Formosa, da nossa diocese, de diversos lugares. Também você que nos acompanha em outras localidades do Brasil e fora do Brasil. O nosso abraço a todos vocês que estão fora do nosso país e reza conosco. Deus os guarde rica e abundantemente. Hoje eu vou falar de um tema meio espinhoso, mas a gente precisa falar do respeito que precisa a Igreja Católica ter, sobretudo nos seus templos, porque nós católicos não vamos atrapalhar a vida de ninguém, mas nós estamos vendo uma crescente invasão dos nossos espaços sagrados por outros ritos. Isso fere o princípio da liberdade religiosa. Então vamos falar hoje a pureza da fé católica e o respeito aos nossos espaços sagrados. Queremos refletir com você, prezado ouvinte, sobre a pureza da nossa fé que nós recebemos no batismo, recebemos de Cristo, e o respeito que devemos ter pelas outras religiões. Nós não podemos agredir nenhuma outra religião. Não professamos que todas as religiões são boas, isso não faz parte do nosso credo. Nós cremos que a nossa religião deixada por Jesus, ela é suficiente para que nós recebamos a salvação. A gente respeita as outras denominações religiosas, mas nós não podemos dizer que a nossa igreja é igual a qualquer outra denominação religiosa. Não podemos. Vivemos em um tempo em que se fala muito sobre tolerância e respeito, mas muitas vezes percebemos que a Igreja Católica não recebe o mesmo respeito que é exigido de nós. Nós católicos não invadimos templos alheios para realizar nossos cultos, mas infelizmente há movimentos e expressões religiosas que querem realizar seus rituais dentro de nossas igrejas, desrespeitando a sacralidade dos nossos espaços católicos. Isso todo dia está aí, vídeos rolando nas mídias mostrando isso. Isso nos leva a refletir sobre o que a palavra de Deus e a igreja nos ensina sobre o zelo pela fé e pelo lugar sagrado de adoração a Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos ter um profundo respeito pela casa de Deus, como Jesus teve. No Evangelho de São João, vemos o próprio Jesus manifestando esse zelo. O zelo por tua casa me devora. João 2,17. Essa passagem acontece quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, porque haviam transformado a casa de Deus em um lugar de comércio. Ele nos ensina que os espaços sagrados devem ser respeitados e usados exclusivamente para o culto a Deus. São Paulo também nos exorta: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que relação pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que união entre a luz e as trevas? E que consenso entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 14, 15. Isso não significa que devemos tratar com desprezo aqueles que creem de maneira diferente de nós, mas que devemos preservar a pureza da nossa fé e a sacralidade dos nossos espaços de culto. Volta e meia a gente vê aí um padre com um líder de outra religião dando a bênção juntos no altar, até comungando junto. Isso não pode. Isso é totalmente contra a orientação da igreja.
Ah, porque ecumenismo? Não, ecumenismo não é isso. O ecumenismo é uma arte difícil, mas ela não requer que você vá para uma reunião ecumênica abrindo parte da sua fé. Se a gente vai a uma reunião de estudo ecumênico, a minha fé católica vai integralmente. Eu não vou rebaixar, eu não vou numa reunião ecumênica sem a cruz por respeito àqueles que não gostam da cruz. Não. Se eu vou ali, se eu discernir que ali me cabe, eu vou com totalidade da minha fé. Ecumenismo não é, como dizia o Papa Paulo VI, você jogar fora aquilo que é da fé da Igreja. A Santa Igreja sempre nos ensinou que devemos respeitar aqueles que têm uma fé diferente da nossa. O Concílio Vaticano II, no documento Nostra Aetate, que é sobre esse relacionamento com as outras denominações não cristãs, diz o seguinte: a Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões há de verdadeiro e santo. Tem expressões religiosas que pregam o amor. O amor é santo. Que prega os valores da família. São coisas que também nós pregamos. Nós não desprezamos aquilo que é bom que há nas outras religiões. Mas nós entendemos que a nossa religião ela é completa. Nela nós temos todos os medicamentos necessários contra a doença do pecado e suficientes para nos levar à salvação. Isso significa que não desprezamos as outras expressões religiosas, mas reconhecemos que a plenitude da verdade está na fé católica, pois Cristo é o único Salvador da humanidade. Ao mesmo tempo, esse respeito deve ser mútuo. Se nós católicos respeitamos, aí você vai na Índia, isso não acontece. Você vai na África, você vê lá expressões de muçulmanos lá contra a igreja, matando o padre, queimando a igreja, etc. A gente respeita eles, mas eles não nos respeitam. Nós precisamos entender o seguinte, que esse respeito que nós devemos aplicá-lo mutuamente deve ser também praticado pelos outros. Assim como nós respeitamos os outros, temos o direito de exigir respeito à nossa fé e aos nossos espaços sagrados. A Igreja Católica não entra em outras religiões e outros ambientes para quebrar, por exemplo, estátuas de orixás e de etc. Nós não fazemos isso. Nós não entramos nos lugares das outras religiões para macular lá com a nossa xingação, com nossa obstinada revolta contra eles. Não, nós não fazemos isso. Agora fazem na nossa igreja. Volta e meia entra alguém que quebra nossas imagens, que joga as coisas no chão. Sempre está acontecendo isso. O Código de Direito Canônico afirma, Cânon 1210, os lugares sagrados são destinados ao culto divino e não podem ser usados para fins contrários à sua natureza. Eu não posso permitir que uma outra expressão religiosa entre aqui na Catedral de Formosa para fazer um culto. Não posso fazer isso, porque eles têm o lugar deles. E também eu não posso querer ir no templo deles celebrar uma missa. Isso é um contrassenso. Então o respeito deve ser grande. E nós temos visto que isso está sendo quebrado muito no Brasil em nome da diversidade, em nome do diálogo interreligioso, etc. Mas a gente precisa colocar essa disciplina, esse respeito. Tratar todos com respeito, mas exigir que a Igreja Católica também seja respeitada. Porque hoje em certas escolas você não pode ir lá fazer uma palestra como católico ou celebrar uma missa numa escola. Mas você tem expressões de outras denominações religiosas, até não cristãs, que vão e fazem. Isso significa que igrejas católicas são espaços exclusivamente dedicados ao culto a Deus na fé católica.
Elas não podem ser usadas para rito de outras religiões, pois isso descaracteriza a sacralidade do lugar e confunde os fiéis. O Catecismo da Igreja nos ensina que devemos guardar com zelo a pureza da nossa fé. Número 2105. O dever de oferecer a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a obrigação e o direito inalienável da pessoa humana. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter esta consciência clara do dever do respeito à nossa igreja. São Francisco de Sales, doutor da igreja, dizia na introdução à vida devota: a verdade que não se opõe ao erro acaba se confundindo com ele. Por isso precisamos defender a fé católica, com firmeza, sem medo de parecer intolerantes, pois a verdadeira tolerância não significa permitir tudo, mas respeitar as diferenças sem se comprometer com a verdade. Como agir diante dessa realidade? 4 pontinhos. Primeiro, manter o respeito, mas exigir a reciprocidade. Nós queremos também ser respeitados. Segundo, não permitir que nossas igrejas sejam usadas para ritos estranhos à fé católica. Está claro. Terceiro, viver a pureza da fé católica com convicção. Quarto, rezar pela conversão dos que não conhecem a verdade que nós professamos. Amém. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós João 14,6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa palavra de Jesus nos dá a consistência da firmeza da nossa fé católica. Cristo é a base, Cristo é o fundamento da nossa fé. Nele está a nossa confiança, nele está tudo que nós somos, que nós cremos e que nós esperamos. Jesus é o fundamento da nossa fé e por isso nós não podemos misturar elementos estranhos à nossa fé. Quantas decepções eu já tive de escutar sacerdotes que obstinadamente defendem doutrinas que não são católicas, que não faz parte do nosso arcabouço da fé católica. O católico precisa ser católico. Católico que vive na igreja, vai no terreiro, vai no templo protestante, vai no benzedor, vai no curandeiro. Isso não é católico. O católico verdadeiro vive a sua fé católica, respeita todas as outras denominações religiosas, cristãs ou não cristãs, mas exige o respeito à sua fé. Nós não podemos ser intolerantes, mas também não podemos aceitar a intolerância contra a nossa fé. Nada mais belo do que ser católico de verdade. Confiemos e busquemos na esperança a nossa salvação eterna. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, visita o nosso coração, Senhor. Cura o coração do católico que está doente, porque não tem fé suficiente. Cura, Senhor, os católicos que saíram da igreja para outros movimentos religiosos, para que voltem um dia à verdade. Cura, Senhor, aqueles que estão estonteados, que não sabem onde encontrar a verdade, para que no teu altar, no confessionário, na Santa Missa, encontre a verdade da sua fé e possa professar o seu caminho para o céu. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas aqui no canal com o programa catequético Eclésia Santa. Participe conosco, tire suas dúvidas, faça suas perguntas. Fique em paz. Até a noite, se Deus quiser.